Amigos, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso canal Evangeliza Agora Brasil, e com muita alegria e satisfação e muito contentamento na minha alma que eu saúdo aos irmãos e à igreja de Jesus com a paz do Senhor. Você que não é inscrito no nosso canal, por favor, eu peço a você que vá lá no sininho das nossas notificações, vá lá, aperte o sininho lá e já seja inscrito aqui em nosso canal Evangeliza Agora Brasil. Faça lá o seu joinha, manda seu like lá, tá bom? E você que já é inscrito em nosso canal Evangeliza Agora Brasil, que gosta dos nossos conteúdos, gosta das nossas mensagens, por favor, eu peço a você que compartilhe nos grupos do WhatsApp da sua igreja local, tá bom? E eu serei muito agradecido à sua pessoa. Sou o evangelista Jailson Jussier e hoje nós iremos ministrar uma palavra voltada para um despertar, para um despertamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos é o livro histórico do Novo Testamento. Tem os livros históricos do Velho Testamento e tem um livro, só um livro que tem o Novo Testamento que é histórico, só o único, que é Atos dos Apóstolos. Atos, quem escreveu foi Lucas. Tem uma referência lá em Timóteo que diz assim: Lucas, o médico amado. Então, Lucas era médico, Lucas foi missionário nas viagens de Paulo. Capítulo 16 você vai ver essa referência. Ele era missionário e também ele era historiador. Lucas capítulo 12, somente duas partículas de 2 versículos aqui. Diz assim, o capítulo 12, o verso 5 e o 12. Diz assim o 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua. Grava aí essa palavra contínua oração por ele a Deus. Verso 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos, não é poucos, não é alguns, olha o que a Bíblia vai nos mostrar, muitos estavam reunidos e oravam. Estavam reunidos, ia falar mal do pastor, estavam reunidos, ia falar mal do pregador, estavam reunidos, ia falar mal do irmão, da irmã, estavam reunidos não para fofoca, estavam reunidos não para fazer partidarismo, panelinhas, grupinhos, estavam reunidos e oravam. Amém? Graças a Deus. Amados, nós vamos falar sobre avivamento de consagração, pela oração contínua, tá bom? Queridos, a meta do diabo é parar a sua vida de oração. O diabo está fazendo de tudo para fazer com que você tenha um certo cansaço. O diabo quer que você perca o foco, a meta, o alvo da sua vida cristã. A oração não é para pregadores, para quem tem ministério, seja de evangelista, mestre, seja ministério de pastor. A oração é o dever de todo cristão salvo. A oração não é para quem tem ministério de louvor, de adoração, não, de apóstolo, de missionário. A oração é um ministério que é dever de todo salvo orar. Sem oração não tem vida com essência. A oração é o oxigênio da alma. A oração é o cordão umbilical entre nós e Deus. Então o diabo está fazendo de tudo para arrancar você
para deixar você desanimado. Essa é a meta do diabo, destruir você, tirar você do altar da oração, arrancar você. Às vezes fica como quem sem força. Isso são lutas, são estratégia. O diabo é estrategista e a Bíblia diz que ele é sagaz. A palavra sagaz no grego significa inteligente para fazer o mal. E a meta do diabo é essa: parar a marcha da igreja na oração. Mas aqui, quando Herodes ameaçou a igreja ficou prontificada para orar mais ainda. Quando, aqui nesse texto, Herodes representa o diabo. Quando ele tentou um ataque, uma ameaça com a igreja ela se prontificava para orar mais ainda. E eu quero aqui trazer alguns pontos bem rápido, para que você não perca esse foco, a vida de oração. A vida de oração é um exemplar até para os outros. No dia que você parar de orar, eu vou dizer literalmente, você vai morrer, você morre, está morto, estará morta. No dia que a gente parar de orar, acaba-se, o diabo nos destrói. E essa é o plano maquiavélico do diabo, é nos tentar fazer com que a gente desista e bota até na nossa cabeça que Deus não responde às nossas orações. São setas inflamadas que vêm do inferno para congelar o seu ministério, congelar a sua vida espiritual. O diabo sabe que a igreja tem essa ferramenta, e a igreja usou essa ferramenta. E quando a igreja usou, o diabo foi paralisado, foi neutralizado. A Bíblia diz que Herodes morreu comido de bichos. Quando a igreja ora, quando um homem de Deus tem uma vida com propósito, com prática de oração, um homem de Deus e uma mulher de Deus, sabe o que eu aprendo aqui? É que nesse texto, o anjo visitou Pedro. Quando a igreja ora, prontifica para orar, o céu trabalha ao nosso favor. Não deixe o diabo botar as suas setas, os seus engodos, as suas mentiras, em achar que eu já orei muito, eu já fui um homem de oração, uma mulher de oração. Essa aí é um jogo diabólico, é uma meta do diabo para destruir a sua chamada, destruir o seu ministério. E eu vou aqui trazer algumas coisas que pode arrancar você da oração. Primeiro, é você priorizar as outras coisas. Quando a gente prioriza as coisas seculares e começa a desestimular na oração, o diabo vai começar a trabalhar nessa hora, fazendo com que a gente priorize. Não que a gente não tem que priorizar a família. Às vezes prioriza mais o ministério da pregação, o ministério que você tem de pastor, do que priorizar a vida de oração. O diabo quer que você priorize as outras coisas, né? Quais as suas prioridades? As suas prioridades estão tirando o foco da oração. Então começa a rever isso aí, analisar, porque as certas prioridades faz com que você venha se gastar, se gaste a ponto no secular, que se esqueça de orar. Você, quando começou bem, orava, buscava, priorizava a oração. Então não priorize nada, aquilo que toma a primazia da oração. Não priorize outras coisas mais do que a vida de oração. É a primeira coisa que eu quero deixar. Cuidado com as certas prioridades, que pode ser veneno de Satanás. Ele quer destruir, mas eu quero profetizar um avivamento de consagração que vai acontecer na sua vida. Segunda coisa é o tempo. Em que tempo você está gastando? Tem muitas pessoas
o diabo é o ladrão de tempo, ele é roubador de tempo. Quantas pessoas passam o dia todo, se gastam tempo ao léu, ao vento. E quando o diabo trabalha nessa área de gasto, faz com que a gente gaste o tempo. E a Bíblia diz lá em Efésios, remindo o tempo. Será que você está remindo o tempo na oração, no seu quarto, no monte, na sua igreja? E eu estou falando aqui, essa ministração é com ênfase, não é só no lado individual, mas é coletivo. Então, nós gastamos muitos tempos de formas errôneas. Tem igreja que gasta muito tempo com muitas coisas, né? Eu estou falando do interno da igreja. Há muitas coisas, muitas conversas, muitas reuniões a serem feitas, reuniões vazias, reuniões para resolver questões religiosas do lado, seja eclesiásticos, seja a liturgia, o serviço na igreja. Então se gasta muito tempo em reuniões assim. Mas a igreja, eu quero profetizar que a igreja, ela vai ser levantada com uma coluna tão forte. Nós precisamos entender que oração é o maior pilar que a igreja tem. Se você não tem responsabilidade com esse pilar, o seu ministério vai cair, a sua igreja vai tombar, a sua família também vai tombar. O pilar da igreja é oração. Todos os movimentos de avivamento que aconteceu, o pilar destacado se chama oração. Então vamos ter cuidado com os nossos tempos. Nós gastamos muito tempo. Tem gente que gasta tempo mais na academia do que na vida separada para Deus. Onde é que você está orando? Não importa o lugar. Se você ora no seu quarto, na sala, no monte. Cada um tem uma maneira de orar. Cada um tem a sua forma de orar. No monte, se separa no monte, no quarto. O devocional é imprescindível. A oração, ela é a vida da igreja. Amém? Então cuidado com os nossos tempos gastados. O diabo está roubando tempo. Não estou dizendo que você não faça esporte, academia é bom para a saúde, mas saiba separar o tempo. Cuidado para não gastar tempo demais. Quantos dias quanto dia é a hora? 24 horas é o dia, aliás. De 24, será que não dá para separar 3 horas? 3 horas por dia para você orar, ou 3, ou 4, 2. Os 24 horas gastamos em muitas coisas. Fica às vezes só 30 minutos, 25 minutos. Você acha que Deus está contente com esse tipo de igreja, com o seu ministério, com o nosso ministério, seja o ministério de louvor, da adoração, da pregação? Será que Deus está se agradando da nossa forma, os nossos tempos gastados ao léu, de forma errônea? E o diabo está investindo nisso aí, nesse tempo. Terceira coisa que eu vou falar aqui, que está destruindo vida de homem que tinha uma vida contínua de oração. Homens que oravam prolongadamente. Homens e mulheres. Eu conheço um pastor amigo meu lá no Paraná, em Curitiba. O pastor Diego disse a mim: Jailson, eu morava em São Paulo, eu conhecia muitos homens de Deus que acabou quando foi para isso aqui, ó, redes sociais. Isso aqui é uma ferramenta poderosíssima para o bem, gasta para o mal quem quiser. Ele diz: Jailson, eu conheço pastores que acabaram, homens que oravam, e não é pouco, não muito. O Facebook, as redes sociais, o diabo arrancou isso deles. Eles priorizam mais as redes sociais do que a vida de oração. Homens que oravam muito, isso aqui derrubou eles, ó. Essa ferramenta que foi usada para o mal, essa ferramenta aqui é uma ferramenta boa para até propagar o evangelho para a igreja.
é uma ferramenta para o bem, mas o mal, essa ferramenta aqui se tornou mal na vida de muitos obreiros e obreiras da Senhora do Mestre. Pessoas foram arrancadas, eu conheço, da oração por causa disso aqui, ó, desse elemento aqui que o diabo tem destruído. Não estou dizendo que rede social e o celular o diabo não. Isso aqui é usado para o bem, para a obra de Deus, para o seu reino. Se você souber usar, vai ser uma ferramenta que vai progredir o seu ministério. Mas infelizmente, muitos têm se desgastado, têm acabado o seu ministério. Já não tem mais aquela vida contínua, já não tem mais fome por Deus, já não sentem mais a glória de Deus. Isso aqui tornou muitas pessoas refém, acabou, o diabo destruiu o ministério através disso aqui, ó, celular. Eu vou dar um conselho como pregador do evangelho, como evangelista. Todas as vezes que eu vou orar, eu desligo o celular. Isso eu aprendi há anos. Eu aprendi com um certo pastor, que eu não vou dizer o nome dele. Quando for orar, desliga o celular. Mas pregador, eu tenho o meu secular, eu tenho as agendas, eu tenho os meus negócios. Será que você não? Será que quem é mais importante? Os seus negócios, a sua área profissional, mais do que o Criador? Então, desligue o seu celular, pelo menos 1 hora. Nem que eu ore 1 hora, eu desligo o celular, minha pessoa. É um conselho que eu estou dando. Se a sua área está sendo prejudicada por isso aqui, desligue o seu celular e se separe para Deus, tá bom? Então essas aqui são as 3 coisas. Essa ferramenta tem destruído e o diabo está com fúria. Agora, para mim terminar agora, um avivamento de consagração. Deus vai trazer para você um avivamento de consagração. A oração dessa igreja aqui era uma oração contínua. Aqui eu aprendo, aqui eu vou aplicar e vou aprender daqui desse texto aqui. Contínuo é que nunca deu pausa. Não existe pausa para oração. Não existe, eu vou dar um tempinho para oração. Não existe dar um tempinho para oração. Essa igreja fazia contínua oração a Deus por Pedro. E a Bíblia diz que eles foram para a casa de João Marcos, a mãe de João Marcos, Maria. E a Bíblia diz que eram muitos. Olha o avivamento de consagração aqui. O avivamento de consagração impõe números de pessoas, não é poucas. Eu estou falando do lado coletivo. Deus vai reunir muitas pessoas e haverá um avivamento de consagração nas igrejas no Brasil, porque o texto diz assim, ó: estava na casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam, muitos. Então aqui tem um avivamento de consagração. E avivamento de consagração implica números. Deus está presente onde tem poucas pessoas, está presente onde tiver 2 ou 3. Mas para acontecer um avivamento, Deus requer números, comunhão, muitas pessoas envolvidas com a oração. Eu quero deixar aqui, vai haver esse avivamento de consagração, onde Deus vai reunir muitas pessoas na sua igreja. Se você ora sozinho, você não vai orar sozinho, você vai orar coletivamente, porque aqui está falando da oração coletiva, muitos. Mas aqui, para mim concluir, a oração daquela igreja era contínua. Aqui está o avivamento de consagração que o diabo não suportou. Herodes foi neutralizado, e a oração contínua vai neutralizar, vai parar Herodes. Herodes representa o diabo. E a oração contínua que você um tempo tinha. O que é contínua? Eu fui procurar no significado de contínua. Olha o que é que significa. E a igreja fazia contínua oração. Você era um homem e uma mulher que fazia oração contínua. Havia uma prática de oração. A palavra contínua significa dar prosseguimento ou prolongar algo que já está em andamento. Olha aqui, ó. Significa prosseguimento ou prolongar algo que está em andamento.
Você, como cristão, nós temos que ter pelo menos um princípio que Jesus disse. Pedro, Tiago, João, vocês não podem orar 1 hora. Pelo menos isso aqui tem que ser contínuo na vida do cristão. 1 hora por dia. Aí o que significa mais? Contínua. Que descreve algo ininterrupto. Oração contínua é nada vai interromper, nada. É ininterrupto. Nada vai interromper a sua vida de oração. Algumas coisas têm interrompido você, homem de Deus. Tem interrompido a sua vida de oração. E procure analisar o que foi. O que é contínua é sem pausas. Não existe um momento, não, vou dar uma pausa aqui na oração, um tempinho na oração. Não existe pausa ou separações. Se for contínua, sem acento, um exemplo aqui. A leitura da igreja hoje será contínua, um exemplo. Contínua com acento. Se for sem um acento, uma observação aqui, é uma forma do verbo continuar. Então Deus está dizendo, você precisa continuar a vida de oração. Continuar é nunca parar, é prosseguir, é prolongar algo, quer dizer, é prolongar algo que eu já fazia. Então, contínuo significa prolongar, manter, prosseguir, é manter, é prosseguir o que já foi começado. Olha aí, ó, é prolongar, é manter. Será que você está mantendo a sua vida de oração? O diabo está querendo roubar isso de você. Então, é prosseguir o que já foi começado. Olha o que é que a igreja estava fazendo. Estava prosseguindo o que já foi começado. É algo consecutivo. Oração contínua é algo consecutivamente. E para mim terminar aqui, não há pausa para a oração. Eu quero profetizar um avivamento de consagração que vai invadir, vai inundar a sua vida, seu ministério, sua igreja. O diabo não vai destruir. Você voltará a essa oração contínua. Eu vou repetir de novo. Você voltará a essa oração contínua. Não vai dar pausa nada. Vai seguir prosseguindo. Vai seguir o andamento dessa vida de oração que você tinha. Tá bom? Receba essa palavra aí. É simples e objetiva. Oração contínua, o avivamento de consagração, está aqui nesse texto, através desse texto, através dessa palavra. E fazia oração contínua a Deus por Pedro. Aqui está o segredo do avivamento de consagração. É nunca parar, é prosseguir, é dar continuidade. Então Deus está dizendo assim, dê continuidade à sua vida de oração. Amém?